This is the way. Ah, yes. This is the way. Ah, yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Cadê a Hipótese Ruth? Esse podcast é apresentado por mim, Paulo Bódio, e pelo meu amigo Gabriel Gaudêncio do Rego. E aí, Gabriel, tudo bem? Fala, Paulo Bódio. O que aconteceu? Você já tá rindo já? A gente nem começou. É porque essa ênfase no rego aí eu acho engraçado. Eu achei divertido. Não, ninguém tem enfatizando o seu rego, não. Deixa ele guardadinho aí. Aliás, o seu rego tem tudo a ver com o programa de hoje. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Vamos lá. A gente vai falar das características que definem a nossa identidade. Do jeito que você enfatiza o rego, parece que ele é importante para você. Acho que ele marca bem, né? Meu nome, minha vida. O meu rego é marcado. A minha história, cara. Sei, talvez seja melhor a gente recomeçar a gravação. Não, vamos deixar assim para as pessoas verem realmente o nível de esculhambação que é esse podcast. Muito bem, Gabriel. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está escutando, cada vez mais gente chegando, ouvindo os nossos episódios. A alegria é muito grande ver gente interessada nesses tópicos de psicologia, neurociências e tratados de uma forma séria, com rigor, mas ao mesmo tempo com bom humor e com nesse ambiente bem descontraído. Lembrar todo mundo, né, o nosso podcast você consegue escutar nas mais diversas plataformas de podcast disponíveis, então coloca naquela tua de preferência que você vai conseguir ouvir nosso podcast tudo direitinho. A gente também está com o Instagram está crescendo, o Facebook também começou agora a crescer, e tem o Twitter que está lá meio, não é nem Twitter, né, o X está meio terra de ninguém, e na verdade é porque acho que o nosso amigo Elon Musk realmente resolveu afundar aquilo lá de vez, e acho que ninguém quer mais afundar, acho que talvez a gente até tire de lá, né? Eu acho que tem outras opções hoje em dia, de repente. É meio estranho logo. O clima não está favorável, né? O clima não está favorável. Uma outra coisa também, para quem quiser receber notificações quando a gente lança os episódios, a gente criou um formuláriozinho, tem lá no Instagram, clicando, é só colocar o nome e o e-mail, é super sigiloso, vai cair num mailing que a gente criou e automaticamente vocês recebem as informações sempre que a gente postar um podcast novo, e no futuro a gente promete algumas surpresas, alguns conteúdos exclusivos para as pessoas que começarem a se inscrever, pessoas que a gente pode chamar de ouvintes fiéis, os nossos assinantes e coisa do gênero. Uma outra coisa também, algumas pessoas participaram das enquetes que a gente lançou no Instagram, e essa semana a gente sinalizou que no episódio de hoje a gente vai discutir ciência e também um pouco de cinema, né? Não que eu e o Gabriel a gente entenda muito de cinema, mas a gente vai discutir... Talvez de ciência, viu? Talvez de ciência. E aí a gente colocou lá as opções Poderoso Chefão, Pobres Criaturas, Poltergeist e Pokémon. Primeiro que é um teste do P, né? Era tudo com P, né? E as escolhas ficaram muito equilibradas entre Poderoso Chefão e Pobres Criaturas, mas teve gente que pediu Pokémon. É verdade. Então, para quem pediu Pokémon, a gente vai preparar um episódio especial sobre Pokémon. Poderoso Chefão também está na nossa lista, até porque Poderoso Chefão é um filme que é uma lição de comportamento, moral, julgamento, uma coisa que a gente vai discutir muito em alguns episódios, hipocrisia moral, é bem interessante, então é um dos que está... Quem escolheu Poderoso Chefão também já quase que conseguiu prever aí um futuro episódio. No episódio de hoje, né, Gabriel, a gente vai falar sobre navio, sobre príncipes e sapateiros, sobre almas e sobre trocas de cérebro. E aí que a gente vai chegar no nosso filme Pobres Criaturas. Tudo isso que a gente vai discutir é para a gente tentar pelo menos chegar numa resposta para uma pergunta clássica que é: o que é a minha identidade? O que me define como Paulo? O que define o Gabriel como Gabriel? Aliás, um parênteses sobre a minha identidade. Semana passada você perguntou como que as pessoas me chamavam, né? Uhum. Paulão, Paulinho, não sei o quê. E eu esqueci. Da época da escola, eu fui lembrado pela minha amiga Betânia, uma ouvinte aí fiel do nosso podcast,
que eu esqueci de falar, que eu sou chamado de Bojinho. Bojinho, cara. Bojinho, é Essa- verdade. Você vê só? Cabra, essa- exatamente. Muito. Bojinho é meu apelido de colégio. Pode chamar de Bobó? Bobó não, bobó é bobó de camarão. É meio estranho, É né? verdade. Não, é o mínimo, né? Então, Bojinho já tá estranho pra idade que eu tô, né? Mas bobó é forçar a barra. Muito bem, Gabriel. Então vamos lá, vamos começar. Gabriel, você já ouviu a história do navio de Teseu? Navio de Teseu? Navio de Teseu? Olha, Teseu tem cara de nome aí de herói grego. De lenda, de uma coisa mítica. Alguma mitologia grega. Muito bem, é isso mesmo. O fundador grego de Atenas. Apenas. Apenas, só isso. É o grande Teseu. E a história do navio de Teseu, eu escolhi aqui para a gente começar a discutir essa ideia de identidade, porque ela traz uma reflexão importante sobre o que define o que é um objeto A em comparação com outro objeto. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte do navio de Teseu. Eu não vou entrar nos detalhes da história, igual Plutarco descreveu e tudo mais, mas imagina você num navio e à medida que você vai navegando, você vai substituindo partes. Sei lá, você vai troca um remo, troca um pedaço daqui, troca a vela, de maneira que chega um momento que você trocou muitas peças. Quando você retornar para o porto de onde você saiu, com esse navio completamente, com todas as peças trocadas, o navio continua sendo o mesmo? Olha que questão interessante. Não é? Eu achei interessante. Depende, o Teseu tá no navio ainda? O Teseu tá no navio. Só pra saber se eu vou se manter. Ele não trocou nenhuma peça que o navio afundou, né? Não, O beleza. navio continua Tá, se aí. manter o Teseu e a equipe também tá em cima lá. Tá todo mundo em cima. Eu acho que mantém ainda uma qualidade inerente a esse navio, que é quem tá no navio, né? Mas eu queria saber do navio. O navio é o mesmo? O navio faz só uma parte importante. Mas o navio, ele teoricamente foi trocando uma peça por vez. Acho que é o mesmo ainda. Acho que cada peça vai se integrando aos poucos ali, recebe um pouco da peça antiga, energia. Entendi. Se ele trocasse todas as peças de uma vez, Aí o navio seria novo. aí o navio seria um outro navio. Eu acho. Então, essa é uma discussão filosófica super clássica para discutir exatamente o que garante que um objeto A se mantenha como objeto A depois de ter passado por uma série de trocas, né? Porque, teoricamente, é o que acontece com o nosso corpo também, né? Sim, a gente vai mudando, né? Tem gente que põe seios, tem gente que põe. Foi isso que você pensou. Se trocar. Não, mas assim, você vai trocando a célula. Você tá vendo? Você vai trocando uma célula por vez, né? Então, assim, está o tempo todo, células novas vindo, etc. Então, teoricamente, disseram que a cada 7 anos, todas as células do seu corpo terão sido trocadas completamente. Então, eu sou mais devagarzinho, eu acho. Entendi. Entendi. Mas então, aí a ideia é que a gente estaria sempre trocando, mas a gente continua sendo a gente. Sim, que mantém uma constituição aí, né? Mantém uma essência, de alguma forma. Manter a essência. Alguma qualidade. No caso do navio, porque isso que você trouxe é exatamente a ideia, é a discussão da essência, né? O essencialismo, uma discussão filosófica bem importante. Nessa discussão, então, do navio, o navio... Seria o mesmo aí, Tá. eu acho. Mas, assim... Eu vou te fazer uma pergunta agora um pouco mais complexa, que é a discussão do navio de Teseu numa versão mais complexa, que faz parte da história. Tu tá pegando pesado hoje, hein? Rapaz, Vamos lá. baixou um grego aqui. Tá. Deixa eu te falar um negócio. O navio de Teseu, então, tá lá o Teseu trocando as peças. E como que o Teseu faz? Ele vai jogando a peça do navio pra fora, pra trás. Tá. E vai repondo com nova. Então o navio dele tá trocando as peças. Tá. Aí a pergunta é, o navio do Teseu quando chegar no porto é o mesmo? A gente começou já isso. Mas vamos pensar agora o seguinte. Atrás do navio do Teseu tá vindo o carniceiro, com uma embarcaçãozinha. E o que o carniceiro vai fazendo? Ele vai recolhendo as peças do navio de Teseu, de maneira que ao final ele montou um outro navio. A pergunta agora é, o navio de Teseu continua o mesmo? E o do carniceiro não é o de Teseu? Agora é uma questão interessante, é o de Teseu. E o de Teseu, então, não é mais o de Teseu? Tecnicamente, agora, pela referência, se tornou um pouco diferente a proposta aí. Agora ficou diferente, ficou mais complexo. O que é o quê? E essa é uma discussão bem interessante do que... Imagina, a gente está falando sobre um objeto, né? Olha a dificuldade que a gente já vai tendo de conseguir definir o que garante com que um objeto continue sendo ele mesmo. Interessante isso. Ainda reflete a questão do corpo ainda, né? E aí que a gente vai começar a chegar nessa discussão de quem somos nós, né? Tá. E aí uma das primeiras pessoas que traz essa discussão é o Locke, né? E aí o Locke traz da seguinte maneira.
que é a discussão do príncipe e do sapateiro, né? Imagine que o sapateiro, assim, aconteceu uma troca de, né, o cérebro do príncipe foi para o sapateiro, e aí o sapateiro, quando acorda, ele é quem? Ele é o sapateiro ou ele é o príncipe? Entendi. E qual a discussão que o Locke faz aí? O que você acha? Então vamos pensar uma coisa. Se você. Vamos começar a pensar aqui. Tá. Gabriel, Hum. se você acordasse no. Ah, eu tenho até medo de fazer essa pergunta. Se você acordasse no meu corpo, você seria Gabriel ou Paulo Bódio? Eu acho que eu seria Gabriel, inicialmente, nos meus segundos, até talvez ter um processo de adaptação. Eu veria o corpo e existiria um processo de diferenciação aí, a partir dessa experiência com o corpo que não é meu. Que não é. Mas eu, primeiramente, falei, cara, Gabriel no corpo de Paulo Borja, daria uma estranhadinha assim. Uma estranheza. Depois de uns 2 semanas, a gente tava acostumada já, né? Entendi. Já tá- Então, para você continuaria. Eu acho que assim, existe uma questão de Gabriel se manteria, porque a ideia das ideias, os pensamentos, as percepções seriam as mesmas, mas eu ainda acho que a experiência do corpo influencia na nossa, tanto a consciência como também na experiência de quem eu sou, né? Sim. Então eu acho que as duas coisas seriam importantes. Tá. Então, mas a mente, para mim, seria muito mais importante, pelo menos esse Tá. momento da troca. O que para você definiria que você continua sendo Gabriel? Porque é essa a questão que o Locke traz. Para mim, seria esse conjunto de questões mentais que envolvem pensamentos, ideias, memórias, vontades, forma de falar, essas questões, esse conjunto mental seria isso. Entendi. O Locke ele trouxe esse exemplo para discutir uma definição de que o que constituiria a nossa identidade e que seria até a persistência da identidade, né? Porque na verdade o que ele está fazendo é rebatendo aquelas discussões de alma e corpo, enfim, ele está querendo mostrar onde estaria. E a ideia dele é que. O meio. Oi? É o meio que vai influenciar também. Não, e que nesse caso aqui o que garante que ele continue se vendo como príncipe é porque o que foi transplantado é a consciência e as memórias. Sim, tá. Então o que ele coloca são as memórias. Beleza. Ou seja, esse seria um dos pontos. E aí isso dominou a filosofia e boa parte da psicologia por muito tempo, né? O que definiria a nossa identidade Isso, é o que a gente em psicologia, para quem não é da área, a gente muitas vezes chama de memória autobiográfica. sim. A nossa história, o que me define como Paulo, o que define o Gabriel como Gabriel e coisas do gênero. Mas aí você já começou a trazer umas outras coisas que o Locke não deu conta e que a gente tem que discutir, né? Quando a gente faz essa mudança, você entra num outro corpo e esse corpo também tem uma certa representação, né? Tem também. E faz parte de um meio também, né? Com certas ideias, rituais, né? Amigos, etc., que podem influenciar também. Mas esses filmes que falam sobre esse livro, tal, eu acho que eles trazem essa ideia de... O Locke deve estar chegando no ponto que a mudança de mente entre os corpos levou aos dois mudarem alguma coisa. E basicamente a ideia... Não, ele não vai muito nessa linha. A linha dele vai muito na ideia de que a identidade ela vai junto por conta do que ele chama de consciência, em que alguns momentos, lendo o texto dele, você capta que o que ele está se referindo à memória. Entendi. É a memória. E aí, E manteria o padrão ainda da ideia. a da identidade. Ele carregaria a identidade. Aí vão ter algumas coisas que a gente vai até falar daqui a pouco, que é. Mas quem tá olhando pro sapateiro tá vendo o príncipe ou tá vendo o sapateiro? Que agora é o outro lado, né? A gente tá em sociedade, né? Perfeitamente. Ele até pode estar se vendo como príncipe num corpo de sapateiro, mas quem tá olhando, será que tá vendo um sapateiro com um cérebro de príncipe? Perfeito. Isso a gente já vai chegar. Aí uma pergunta aqui, Gabi, pra você. Eu tô cheio de perguntas pra você. Eu tô capcioso. Uma perguntinha pra você. Então, o que você preferiria? Então vamos lá. O que você preferiria? Ter um cérebro em outro corpo ou ter o seu corpo com outro cérebro? Peraí, ter o cérebro em outro corpo ou ter o meu corpo com outro cérebro? Dá pra mudar os dois não, né? Não, dá. Você vai ter que... Não, eu gosto dos dois. Eu tô satisfeito com o meu cérebro e meu corpo. Que isso é resolvido, né? Eu pensaria meu cérebro em outro corpo, porque eu acredito que seria a maior constância de mim mesmo, seria meu cérebro, minha mente, né? O cérebro, claro, meus processos mentais derivados. Eu acho que meu corpo sem meu cérebro não seria eu, velho. O seu corpo sem um outro cérebro. Outro cérebro não seria você. Eu imagino que não. Agora sim, nesse momento agora trocou.
Tuf. Exatamente. Então alguém viria com outras ideias, outras memórias, outras vontades e ficaria no meu corpo. Eu acho que eu preferiria manter a mente ainda. Pela constância. Beleza. Então eu vou para a segunda pergunta para você, meu amigo. Vamos Você, embora. você cheio de pergunta aqui Eu, para você. eu aceito. Se você passasse por um procedimento em que colocasse, então, o seu cérebro, que foi a tua escolha, né? Foi uma escolha. É a sua escolha. Foi uma escolha. Então, se você passasse por um procedimento e colocasse seu cérebro em outro corpo, o que você acha que deixaria você muito diferente de quem você é, caso alguma característica sua fosse perdida no caminho? Então, Tá. a minha pergunta é a seguinte, de outra forma. Imagina, então, que eu consegui pegar o seu cérebro Mas no meio do caminho tu fez uma besteira, tropeçou. e bateu um cantinho dele, E... Opa, perdi isso aqui. Tá, imagina que eu É. tenho o seu cérebro, tá tudo indo muito bem, lindo, maravilhoso, Fechou, costurou, quando viu, e esqueceu uma parte fora. uma partezinha. E aí a pergunta é, o que que você acha que mudaria quem você é se você tivesse perdido? Tá. Eu vou dar opções. Melhor. Então, Pra não falar besteira aqui. não, você pode falar o que você quiser. Ó, opções. Imagina que na hora da mudança eu comprometi algum aspecto desse transplante que impactou teus órgãos do sentido. Então, você perdeu a visão, perdeu a audição ou perdeu a gustação. Você perdeu Tá. algum eu órgão, sei. algum sentido, Beleza. tá? Imagina que você não perdeu nenhum órgão do sentido. A segunda opção agora. Tá. Você não perdeu órgãos do sentido. Você perdeu a sua memória autobiográfica. Eita. Eita, você já não lembra quem você é. Tá. E a outra opção é, você perdeu a sua consciência moral. Você perdeu a sua noção de certo e errado. O seu julgamento moral mudou. Então, se você antes achava que era muito errado alguém matar alguém, você agora não vê problemas mais nisso. Eita, bateu forte. Ó, essa parte. Então, olha só, Olha, o que que você não gostaria de perder de nenhum, ou em outras palavras, o que, caso você perdesse, mudaria a sua identidade? eu acho que mais mudaria minha identidade. Eu penso também que a questão da consciência moral, porque, por certo, mudaria meu comportamento, porque eu acho que se eu perder minha memória autobiográfica, eu teria todo um padrão de comportamento, né, sei lá, de vontades, que eu acho que seria mais eu. Uhum. Consciência moral, se eu mudo meu padrão de certo e errado, certamente eu mudo meu comportamento com os outros, e aí eu mudo completamente eu e as relações que eu tenho também. Uhum. Isso seria, eu acho que seria o mais impactante. E- Acertei? Não, Tô brincando. não é atenção ferrada, isso aqui não é a prova. Eu sei. Mas olha só, e aí isso traz uma reflexão bem curiosa, né? Porque, veja, se você, então, preferisse ficar com a memória e tivesse perdido a consciência moral, olha só que coisa curiosa. Você saberia que você é o Gabriel e talvez fizesse coisas ou julgasse ações de forma muito diferente. E aí entra, você continua responsável? Olha só a complexidade da história toda. E o contrário, você mantém a consciência moral igual a antes, mas já não sabe quem é você. Continua responsável sobre as ações que você toma, os julgamentos que você faz? Eu acho que mais do que o outro caso. Mais do que outro caso. Sim, eu acho que no caso eu tenho memórias, mas eu não tenho mais a consciência moral. Essa questão de saber o que é certo e errado, eu me torno menos responsável. Uhum. E tu fala assim, da incapacidade de refletir sobre, eu não consigo É. pensar mais. Com certeza isso é mais. Eu perco mais ainda. Mais ou menos igual, assim, é um paralelo que a gente pode fazer, mais ou menos igual um caso, para quem não é da neuropsicologia, por exemplo, talvez não conheça, tem um caso emblemático na neuropsicologia que é o caso Phineas Gage. É um sujeito que, trabalhando numa linha de trem, ele sofreu um acidente, uma barra que era para prender o trilho, ela perfurou a cabeça dele. Entrou mais ou menos na altura do olho e saiu pela parte mais da frente da cabeça, que é o que a gente chama de lobo frontal. E um médico na época, o Harlow, conseguiu salvar o Phineas Gage viveu. E sabe que, só pra constar, nesse acidente, ele passou essa barra na cabeça, caiu no chão e ele não desmaiou, não. Ele ficou acordado o tempo todo. É incrível, né? Incrível. Chocante. Não, é chocante. Não, a barra, o Gabriel tá falando isso e é chocante, porque a barra,
ela é mais ou menos de 1 metro de altura, É uma né? barra. Não é uma barrinha, não é? Não, era um negócio. Era um negócio enorme. E aí aí o Harlow salvou. E o Phineas Gage, então, do ponto de vista daquela discussão, é o corpo dele ou não? Continua o mesmo corpo, então a identidade física continua a mesma, Mas ele mudou o comportamento dele. mas ele mudou o comportamento dele. Ele, a parte sensorial, talvez possa ter alguma Ele tem coisa, o pisão no olho. mas é isso, mas continuava no geral como era, continuava falando, continuava escutando, mas ele perdeu boa parte da noção de certo e errado. E aí ele ficou completamente. Aí fez o casamento dele, trabalho. Exato. E aí vem para uma pergunta bem importante. Quando a gente está pensando no que motiva achar que consciência moral impacta mais ou menos, talvez não seja só porque isso traz efeitos individuais, né? Mas porque isso também traz efeitos coletivos. Né? Perfeitamente, porque essa questão, acho que você falando a história ainda do Locke, quando eu pensei, tá, o cara troca de mente. Talvez o primeiro instante, assim, normalmente você tem, meu Deus, estou em outro corpo e tal. Mas se esse cara passa 2 semanas vivendo em outro meio com outras pessoas e criando relações com essas pessoas, que teoricamente já existiam antes, ela vai mudar com isso também. Exato. Ela vai fazer parte de outro sistema. Ela, Exato. naturalmente, acho que ela se adapta um dia. Fala, beleza, tô aqui já, então vamos embora. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Gabriel, então, beleza. Então, nesse primeiro caso nosso aqui, se trocasse de cérebro, era melhor não perder a consciência moral, para você. É isso. Para mim, sim. Para mim, sim. Quem fez um estudo nessa linha foi uma filósofa, Nina Strominger. Ela fez vários estudos assim, e aí os experimentos eram muito curiosos. Então, imagina que você fez uma mudança de um transplante de cérebro, ou usou uma droga que perdeu uma função, ou mudou a alma, enfim, e normalmente as pessoas reportavam. Memória autobiográfica era uma coisa importante, mas em primeiro lugar era essa ideia de consciência moral, né? Essa ideia do quanto a moralidade a gente não pode perder. Ela deu uma continuidade nos estudos, testando uma coisa: o que é crenças sobre questões morais que são compartilhadas ou aquelas que são controversas. Então, por exemplo, imagine que nessa mudança você pode perder a sua consciência moral ou a sua memória autobiográfica. E aí você tem que decidir o que você prefere não perder. Você diz consciência moral. Sim. Aí ela fez uma segunda versão que, além da memória autobiográfica, era consciência moral que podia ser questões morais compartilhadas ou controversas. O que é isso? Compartilhada seria, por exemplo, assassinato é muito errado, é muito grave, moralmente errado. E a outra seria, por exemplo, um tópico como aborto, que é uma visão que não há consenso, né? Alguns vão ver como muito errado, outros não vão ver como totalmente errado, e alguns não vão ver como errado de forma nenhuma, ou seja, ela tem uma certa controvérsia. E aí a pergunta ia nessa linha: o que você não gostaria de perder? E aí a questão moral ficou na frente, mas só quando ela era uma moral compartilhada. Faz sentido demais. Ou seja, perder algo que, tudo bem, é uma característica mais específica, não era visto como tão problemático. E aí o que esses estudos começam a mostrar é que uma visão agora leiga, nossa, do que a gente acha que define a gente, é um pouco diferente da do Locke, né? Uma visão que pesa mais a consciência moral, né? O quanto a nossa noção de certo e errado, né? O quanto a gente falou de certo e errado. Interessante isso. E aí, eu acho que essa questão moral é importante porque reflete um pouco desses padrões de comportamento que temos sociais e que marcam que a gente é, né? Que aí o pessoal fala assim, o Gabriel é o cara que, sei lá, dá bom dia para todo mundo, Paulo Borges é o cara que ajuda todo mundo, os alunos. Então você tem um padrão de comportamento que lhe marca e que você se identifica com isso. Quem é você, né? Você tem essa referência desses comportamentos sociais, né? Sim. Então, não é só por ser moral, mas também, claro, por ser social acaba sendo questões morais, mas social no geral. Exato. Tá, eu acho que... Porque é isso, né? Imagina, eu continuaria, por exemplo, lembrando de tudo, tanto de quem eu sou, quanto do conhecimento que eu tenho adquirido, mas eu não trato mais as pessoas da mesma forma. Certamente. Mudou
completamente quem eu sou, né? E outra coisa, se você tem dias que você acorda meio estranho, Aham, já acorda aham. meio estranho, você não age É. semelhante com os seus pares, ou com o pessoal na casa, ou no trabalho, dá uma sensação, tipo assim, cara, tá algo errado aqui, Tem algo sabe? errado. Eu não tô sendo quem eu sou. Já rola essa reflexão, já? Rola. Tá. Você acorda feliz, né? Um dia você falou que você acorda bem feliz, né? Eu sempre acordo feliz, no geral. Acorda feliz. Aí, às vezes, eu acordo feliz, acordo triste, não acordo triste. Acontece alguma coisa, você fica triste, e é chato porque você vai para um lugar público e eles estão esperando felicidade, sabe? Esse é um problema. Tá. Então, a gente é quem a gente é também nessa rede, né? Também na rede. Tá, então acho que isso é É. importante. E aí vem uma coisa bem interessante que tem alguns estudos da própria Nina também bem interessantes, em que aí ela resolveu testar essa questão comunitária sobre a visão que as pessoas têm da moral e da perda. E aí o julgamento agora era sobre o que é preferível que não se perca, né? Se a consciência moral, a memória autobiográfica e tal. Só que tinha uma diferença, era o quanto aquilo era valorizado para definir quem o sujeito era, ou seja, a identidade dele, ou quanto aquilo era importante para garantir a coesão da comunidade, mais ou menos nessa linha do teu exemplo. Se eu aqui, de repente, mudo o jeito com que eu julgo moralmente as coisas, o jeito como eu interpreto os fenômenos, eu posso continuar sendo o mesmo. Né? Será que isso não vai impactar toda uma comunidade que convive comigo? Os meus amigos, a minha família, os meus alunos e tal. E aí o que ela achou? Que os dois elementos pesam muito, tanto para a moral para definir quem a gente é, quanto a moral em relação ao como a comunidade Te define. te define. Tem, Ou seja, a moral é o teu. Por isso que quando a gente vai pegar fofoca, que é um dos tópicos que a gente vai ter um podcast, gente, de fofoca, em breve. eu gosto, hein? É, Particularmente. A gente vai chamar é o Leão Lobo, né? Tem esses Ah, fofoqueiros de plantão, a gente vai chamar o Leão Lobo. temos vários amigos bons também, né? Tem muito fofoqueiro, peraí. Mas fofoca, a gente vai ter um episódio específico, porque fofoca é um elemento crucial da cola social, né? De amarração. Sim. E quando a gente vai olhar as fofocas, muitas vezes, o conteúdo que tem da fofoca é conteúdo de tópicos morais. Morais. É o Comportamento fulano de que fofoca. traiu o ciclano, né? É o Isso. fulano que desviou dinheiro, é a outra que falou mal do fulano e não sei o quê. Exato. Normalmente são conteúdos moralizantes. Ah, você viu o que ela fez? Ela pôs um piercing, isso é errado, e blá blá blá. Ela traiu o marido, ou ele fez não sei o quê. Então, e aí, basicamente, aqui, quando a gente começa a pegar isso, é porque muito do que define quem a gente é o como a gente julga certo e errado. Certamente. Agora, só para entender um pouco, eu acho legal essa linha de pesquisa e fico pensando, tá, mas querem chegar aonde com isso? Porque, beleza, a parte moral é extremamente importante. Uhum. As memórias não são tão importantes, mas também são parte relevante. Então, assim, se pensar o ser humano é um conjunto completo. É um conjunto Memórias, completo. comportamento do Isso. corpo. E essas pesquisas vão levar a gente onde? Eu tenho uma visão Aham. disso, bem interessante, que eu vou colocar, vou perguntar para você depois. Entendi. Mas me fala um pouco como é que seria, na sua percepção, onde é que esses caras, a Nina Strominger, onde é que ela quer chegar com essa brincadeira? Onde ela quer chegar com essa brincadeira? Eu não sei onde ela quer chegar com essa brincadeira. A gente que faz uns estudos nessa linha, primeira coisa, a memória autobiográfica ela é importante. Não é que quando as pessoas respondem, memória autobiográfica, ninguém acha que é importante. Em alguns estudos, inclusive, memória autobiográfica, às vezes até tem um peso tão importante quanto consciência moral. Dependendo, inclusive, do como a gente pergunta, isso pode ficar até mais saliente, depende do como a gente faz a pergunta. Mas, enfim, consciência moral, ela aparece como um fator bem fundamental. Uma das coisas importantes quando a gente está discutindo esses tópicos é que à medida que a gente vai entendendo que essas questões caracterizam quem a gente é, e aí a gente começa a ver a gente vivendo num mundo polarizado, e aí a gente vai olhar qual é a base da polarização. Se a gente vê que boa parte da identidade é construída por questões morais, boa parte do como eu formo grupos é definido pela minha identidade, ou seja, boa parte dos meus grupos são grupos morais. E aí quando a gente olha esses movimentos de polarização atuais, por exemplo, muitos dos grupos eles não estão unidos por características positivas, eles estão unidos por questões morais Sim. que eles consideram que eles estão certos e o resto da humanidade está errado. Sim. Só que essa conta não fecha, não dá para todo mundo estar certo ou todo mundo estar errado. E aí a gente fica nesses modelos em que
tem grupos hoje que brigam por questões morais e isso está indo para a política, isso está indo para as relações familiares, então meio que essa ideia de você tá certo, eu tô certo. Uma coisa assim, eu tô certo, você tá certo, num tópico mais prático. No que entra na questão moral, isso ganha uma nuance diferente. E as pessoas estão se envolvendo nesse tipo de coisa. Então, esse tipo de estudo ele ajuda a gente a entender um pouquinho o peso que moral tem na definição de quem eu sou. E Certamente. no que eu defino quem eu sou, eu defino que grupo com quem eu ando, e no que eu defino com quem eu ando, eu defino também com quem eu não ando. O Entendi. problema é que tá todo mundo andando no mesmo planeta. É verdade. E a gente cria um problemão, né? Como que a gente resolve conflitos? Quer ver um tópico bem atual? Mudança climática. Muitas das interpretações de mudanças climáticas, elas não são baseadas em fatos, elas estão baseadas no julgamento que as pessoas têm que certo e errado. Tem um quê moral nessa discussão Sim. até. Tem um quê forte moral. O planeta é o mesmo, tanto para aquele que acha que tem mudança, tanto para aquele que acha que não tem mudança. Então, entender esses fenômenos aqui é importantíssimo para a gente tentar aumentar a possibilidade de diálogo entre quem tem visões morais diferentes, porque não que um vá mudar o outro, mas começar a ter pelo menos a possibilidade de escutar qual é a opinião que o outro tem, o que dá para fazer e convergir, né? Legal. Eu tinha pensado numa questão interessante, foi uma série de reflexões aí a partir do navio de Teseu, O navio ponto, que é isso, as questões, hoje em dia é uma liberdade de experiências de mudanças até físicas, corporais, e de que maneira as pessoas elas mudam ou não com isso, se existe uma essência ou não. Então, desde utilizar, sei lá, até questões de troca de sexo, mudanças corporais, utilizar, né, artefatos, depois no futuro, com implantes biomecânicos, isso vai acontecer, né? Sim. Já está acontecendo, e entender exatamente quando se manter a essência, se a gente é o mesmo ainda ou não, como isso muda a sua identidade, é uma reflexão. E outra bem interessante que eu pensei, é uma discussão que tem, que não é a troca de corpos, mas é a história do upload de consciência, né? A ideia de que conseguiremos fazer um upload de nossa consciência em uma máquina. A gente vai se encontrar então na nuvem. Na nuvem. E a pergunta é, aquela pessoa na nuvem ainda é você? Mesmo que tenha todas as memórias, tenha seus padrões de comportamento, mas não tenha o seu corpo. É você ou não é? Tendo inclusive a consciência moral. Tendo inclusive a consciência moral, mas não tem o corpo. Não tem o corpo. E aí começa a discussão, na verdade, essa questão da identidade, né? Que tu trouxe essa reflexão do troca de mente. E é legal essa discussão muito na literatura, que o pessoal usa muito esse modelo de troca de mente para refletir um pouco como a gente se forma como pessoa, né? Que é isso. Pelo menos os filmes que eu vi, sempre é uma questão de, tipo, a mudança do ponto de vista, né? As pessoas meio que... É como se muda de corpo, ela muda um pouco quem ela é também. Sim. Né? Sim. E aí eu lembrei dessas discussões sobre upload de consciência. Que é bem interessante. Eu não sei, Gabriel, eu olhando, por exemplo, pensando na possibilidade de um upload de consciência, então, estamos lá na nuvem. Estamos na nuvem. Se conseguir resolver, porque além de consciência e de questões de memória autobiográfica, uma coisa que o corpo informa pra gente são várias informações fisiológicas que ajudam, inclusive, a gente a interpretar emoções e tal. Se a gente perde o corpo e perde algumas aferências, talvez a gente perca alguns inputs importantes que fazem com que a gente integre na consciência informações mais fisiológicas e viscerais que informam. Que informam. Então, se resolvesse isso, ou seja, se desse para levar para a nuvem, inclusive o corpo, as questões químicas, hormônios, aí eu acho que tanto faz estar nesse corpo ou em outro. Ou numa nuvem. Eu não acho que seria problema. O problema seria se só levasse o elemento mais cognitivo da história. Levar minhas memórias, como se fosse, fez um download, né? Fez um upload, levou a memória e como eu julgo certo e errado, né? Entendi. Que foi? Eu vi outra reflexão aqui que meu nada a ver, mas eu posso fazer também? Faz, você fica à vontade. Desculpa, então. Mas se você, digamos que você vai se teletransporte. Tá bom. Tá, se eu lhe falar, você se teletransportaria para algum lugar, se existisse isso? Tem opções? Não, diga assim, mas criaram teletransporte. Você pode ir pro Havaí agora, passar a tomar um açaí e voltar. Eu faria fácil. Faria fácil? Fácil. E se eu te dissesse que nesse processo seu corpo seria desintegrado aqui e seria feito um novo corpo lá, com outros átomos, outras células? Mas levaria a minha consciência moral? Levaria sua consciência moral, suas memórias, tudo. Mas seria outro... Eu cairia num corpo de um havaiano.
Não, você seria o seu corpo aí, né? Mas teoricamente seria assim, sua experiência aqui, não haveria, talvez você morreria aqui e renasceria ali. Então, assim, a continuidade não é constante, não é seu corpo, Sim. sua célula. Você se desintegraria aqui Aham. e seria refeito um corpo lá, com um material, com átomos e lá na região, que formariam sua figura, seu rosto, sua memória. Você faria isso? Eu faria. É sério, você. Você não faria? Não, me deu um certo receio de me teletransportar, sabendo que eu Se der, seria não, desintegrado. teria essa, teria, A pergunta é, vai ter continuidade de consciência? É isso? não sei, você tava garantindo que eu teria. Não, você teria continuidade de corpo, de memórias, de consciência Ah, moral. não, se eu não tiver a garantia de continuidade de consciência, de consciência moral, aí eu ficaria na dúvida, De né? consciência total. Você É então, uma empresa melhor. Então, é uma reflexão interessante também. Então, estamos chegando ali, não. Tem a ver, tem. Tem tudo a ver. Muito bom. Tem tudo a ver. Gabriel, vamos radicalizar um pouquinho mais? Eu só para ouvir, tem o show do filme aí no meio, tem? Tem, e agora vai ficar legal, porque eu vou trazer um exemplo de um estudo É. que tem uma relação aí com o filme, que é bem interessante. É um estudo de um colega nosso, Jim Everett, que é um professor na Universidade de Kent, que segue também essa ideia da discussão do que é o self, o que é identidade, são as questões mais físicas, a questão mais da moral, enfim. E ele criou um experimento bem interessante, e aí eu peguei a descrição do que o participante ouvia, porque quem está ouvindo às vezes fica na dúvida, né? Talvez fique até curioso, né? Como que são esses experimentos? Então você que está escutando, eu vou ler o que o participante tinha que ler, e aí você vai pensando, aí você vê o que você responderia. Então, olha só. Existe um cientista doido que sequestrou o número de pessoas, incluindo. Aí você pensa no seu parceiro mais próximo, da pessoa que você mais se preocupa, cuida. Então pode ser a sua esposa, pode ser o seu marido, pode ser a sua tia, o seu filho, enfim. Então, cientista doido sequestrou um número de pessoas, incluindo o seu parceiro. O cientista planeja fazer um novo teste que não foi aprovado, que é um procedimento que permitiria um transplante integral do cérebro, né? Total do cérebro. Mais ou menos como no Pobres Criaturas, né? Pegou o cérebro de um e pôs no outro. O cientista sabe que esse trabalho vai revolucionar a medicina, mas como o procedimento tem risco, ele acha que vai ter um probleminha de encontrar participantes. Por isso que ele sequestra as pessoas. Então ele sequestra o seu parceiro. Muito bem. O cientista realiza a operação e coloca então o cérebro do seu parceiro num outro corpo, num corpo de outro que ele sequestrou, e coloca o cérebro desse outro no corpo do seu parceiro. A operação aparentemente foi bem sucedida. Todas as conexões neurais foram feitas e depois de testes de respostas fisiológicas, o cientista determinou que os pacientes estavam vivos e funcionando. Tá. Beleza. Aí o que acontece? Nesse momento, o estudo, dependendo do grupo que você cai, você vai receber uma das seguintes informações. Numa delas era assim: nessa condição, os participantes tinham que responder o seguinte: o paciente com o cérebro do seu parceiro e o corpo do outro pensa e age exatamente como o seu parceiro fazia antes da operação. Tá. Então, ele continua pensando e agindo do mesmo jeito. Um outro grupo recebe a informação: todos os pacientes perderam completamente as suas memórias. Tanto o paciente que está com o cérebro do seu parceiro, eles perderam a memória. Memória fala também o jeito de agir? Memória autobiográfica. Ah, tá, essa memória. Tá, beleza. E aí tinha uma condição que era da moral, que ele colocava: ambos pacientes perderam completamente sua consciência moral. Nenhum paciente se preocupava mais com as pessoas que eles se preocupavam antigamente, e eles mostram nenhuma reação emocional quando o cientista, por exemplo, sinaliza torturar ou machucar outras pessoas. Os dois não parecem mais capazes de julgar o certo e errado, ou, por exemplo, serem tocados pelo sofrimento dos outros, tá? Então você pode ter caído numa que nada mudou. Beleza. Uma que perdeu completamente a memória e outra que perdeu essa. Aliás, a primeira nada mudou no comportamento. Isso, mudou o cérebro. Tá. O cérebro. Porque pra mim já tá. Não, já tá. É só pra lembrar que o ouvido pegou ali. Meu. Isso. O cérebro no corpo do outro, mas tá tudo. Tá. O comportamento tá igual. Beleza. Depois da operação,
do teu parceiro e do seu estranho. Isso é quase um filme também. Viu? É quase um filme, é quase um filme. Ué. O cientista, Hum, as ações do cientista foram descobertas. certo. Uma sorte muito grande aconteceu e as pessoas que foram sequestradas ainda não haviam sido operadas. Só o seu parceiro. Quando ele foi capturado, o cientista foi assassinado. E 2 pacientes foram levadas para o hospital. Obviamente, quem? Seu parceiro e O outro. o estranho, né? Ah, Infelizmente, eles pareciam que eles estavam bem, né? Mas os médicos descobriram que eles tinham umas anormalidades, tá. tá? Olhando nas coisas lá do cientista que fez a cirurgia, eles descobriram que o cientista tinha se antecipado que algo errado podia acontecer com a cirurgia e preparou uma injeção que poderia curar, poderia salvar. Tá. Só que tem um problema. Só dá pra salvar um dos Só dois. dava para salvar um dos dois. Sempre essa safadeza. Sempre essa sacanagem. Como o cientista tinha morrido, os médicos não tinham como criar uma nova medicação. Então agora você tem um remédio que pode só salvar um. E você tem 2 pessoas. Certo. Quem você salva? É a pergunta. Essa é a pergunta. Isso aí é muito bom pra pessoa pensar no casamento dela, né? Então, Porque a pessoa vai é sobre o refletir. parceiro, né? Então, olha lá. Quem será que essas pessoas salvavam? Primeira coisa, tinha uma pergunta que eles faziam era assim: qual dos 2 pacientes é o seu parceiro? Tá. Pelo que a gente já discutiu aqui, Geralmente é a mente. a maioria ia falar que é A mente no corpo estranho. a mente no corpo estranho, Tá. tá? Beleza. A maioria não ia falar que é o cérebro do estranho no corpo do participante. Tá. Alguns falavam que era nenhum dos dois. Era mais fácil falar que era mais comum as pessoas falarem não é nenhum dos dois do que falar que era o cérebro de outra pessoa no corpo o que é bem interessante Tá. também. Bem interessante. E aí, a porcentagem de quem salva? E aí a porcentagem de quem salva, aí você complicou muito aí. Eu acho que as pessoas responderiam que salvaria a mente no corpo estranho. Correto? Correto. Mantém, então, o padrão, né? Mantém o padrão, ele prefere salvar. Então, assim, a continuidade da mente ela é mais importante do que a continuidade Do do corpo. E dentro disso, a consciência moral ela é mais importante do que a continuidade das memórias. Das memórias. Das memórias. Entendi. Que aí testou esses 3 grupos, né? Que o primeiro É. grupo mudou nada, É. aí testava esse cenário com os Ele 3 testava. Então, o grupos. que é mais errado sacrificar? Entender. Controle, o que perdeu a memória ou o que perdeu a moral? Entender. E aí, era ele, mais por exemplo, era mais errado o controle, Entendi. depois a memória, depois a moral. O mais errado de todos era a moral. O pior é sacrificar quem perdeu. É. Entendi. Ah, interessante isso, hein? Aí dá pra refletir. Alguém perguntou assim, tá, vamos avaliar o seguinte, qual o corpo pra começar? Então, Qual a mente? isso começa a ficar interessante. Qual é o corpo, né? E tal. Pode ser. Tem gente que fica... tem. Depende da relação, né? Essa questão toda que vai mudar muito o casamento, né? Porque pra alguns fala assim, cara, se mudar a mente, melhora. Pra outros o contrário, né? Se mudar o corpo, depende do upgrade aí, pode ser que... Cara, tem que ver qual direção, né? Se melhora, se piora a qualidade geral. Exato. Agora eu quero saber sobre esse filme, finalmente, aí. Qual é essa Então, história? porque a ideia do filme também é mais ou menos isso, né? Só que ela tem uns detalhezinhos que deixam a coisa muito mais Chocante. chocante, polêmica e até discussões, dilemas morais e coisas bem importantes, né? Basicamente, do filme, quem assistiu deve lembrar, foi trocado, então, uma mulher que estava grávida se suicidou. Peraí, tu não deu aviso de spoiler, cara, agora. Precisa, né? Tu sempre dá um alarme de spoiler aí. Tem que fazer isso, né? Faz o alarme de spoiler. Uau! É assim que é o alarme de Eu spoiler? acho que foi essa lá. Ah, beleza. A gente tem muito recurso tecnológico aqui. O alarme de spoiler. É verdade, gente, ó, spoiler. Quem não viu Pobres Criaturas e não quiser um spoiler agora, Agora é a hora de dar. agora é hora de desligar o Tá. podcast. Ei, um abraço, galera. Até mais. Até mais, né? Alarme. Uau. Uau! Pronto, bora lá. Então, do filme, a ideia toda é essa, né? Uma mulher, ela tava grávida, se suicida, aí o médico recolhe e faz um transplante do cérebro do bebezinho
para esse corpo dessa mulher que tentou se matar. E aí a gente vê uma criança, um bebê virando criança, virando adolescente, virando mulher, E o corpo da no mulher. corpo de uma mulher adulta, né? Sim. Só para começar, cientificamente não seria possível fazer um transplante de cérebro. Não, gente, não se preocupem com isso, tá? Tá? Só para constar Não, que é praticamente impossível, dada a complexidade, né? exato. Fazer uma reconexão. Isso, todos esses exemplos que a gente deu até agora é fictício para discutir o que é identidade, quem somos, né? Tá. Mas é impossível. Esse filme teve uma discussão. O primeiro ponto é a crítica clara que a experiência que o Yorgos faz é legal, que é botar o cérebro do bebê num corpo adulto, é a reflexão sobre as regras sociais, né? É. Tipo assim, a pessoa ela tem que reaprender regras, só que ela teoricamente já deveria saber por ser uma adulta. Uhum, E é o choque dessa inocência e a inocência, de não saber mesmo, da ignorância social uhum, e as situações divertidas que se criam a partir disso. uhum. Inclusive com questões sexuais, né? Que ela traz. E que se for pegar, por exemplo, na primeira fase em que ela é criança ainda, e você tem adultos, aquilo ali é um caso de pedofilia. 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 Que é uma crítica que faz o filme. Eu acho que é exatamente o fato de os caras só gostam dela quando ela é infantilizada na cabeça. E a hora que ela Toma um. fica adulta do ponto de vista agora do desenvolvimento dela e começa a assumir a rédea da vida dela de outro jeito, A galera se assusta, os né? bens se assustam, enfim. Inclusive ameaçam. O que é a parte, inclusive, é uma das partes que pra mim é bem chocante também do filme, né? Que é essa coisa dos adultos abusando dela nos vários sentidos, né? Sexual, mas também, né, emocional, enfim, né? Enquanto ela é criança num corpo de adulto, né? É interessante falar assim, que tu fala a questão da pedofilia. Então, claramente é errado, porque abusa e você tem um cérebro infantilizado no corpo adulto, e aí a reflexão da pedofilia. Mas aí a questão tem que criar até agora, tu me trouxe essa ideia, me trouxe até uma, tipo, opa, que assim, beleza, pedofilia tá errado, mas o abuso no corpo adulto também parece que é menos impactante um pouco. E não, na verdade, né? Então mostra também os abusos. Sim. Então, é interessante. Tem outra nuance que é. Porque que é mais ou menos, por exemplo, você pensar em abuso de pessoas, por exemplo, adultas que tenham algum transtorno mental, por exemplo. Perfeitamente. Ou que estejam incapazes de reagir. Imperfeita. Tá inconsciente, tem muitos casos disso, né? Acho que não sei se é recente, tem caso, acho que foi recente. Jogador. De um enfermeiro que abusou de pacientes que estavam inconscientes, né? Então você tem esses casos, né? Tem médico que abusa da paciente enquanto ela tá sedada. Enfim, aí a gente não tá nem falando de uma criança no corpo, tá falando de um adulto com cérebro de adulto, mas que naquele momento ele está incapaz. Ele tá incapaz de reagir, de responder, né? Então esse filme tem essa polêmica, né? Porque, tipo, tá normalizando a pedofilia. Na verdade, não, tá criticando, eu acho. A minha visão é de que tá criticando. Ele cria a tensão da sensualidade, que não é sensual, porque, na verdade, ela tá completamente infantilizada. Exato. Mas acho que essa é a grande crítica que choca, né? E aí tem a passagem da infância e adolescência, que ela começa a ter a curiosidade sexual. Uhum. Que é aí que causa confusão no pessoal, que faz a pessoa fala, mas tá muito sexual, a criança não faria isso e tal. E aí eu fico pensando assim, mas não dá pra saber qual a idade que ela tá naquele momento, exatamente. Sim. Já está, talvez, bem adolescente. Sim. Mas também tem a questão do filme que ela não se desenvolve igual a criança. Uhum. É muito mais rápida, né? Porque Assim, é o corpo de um adulto também. E porque também é uma ficção, né? É uma ficção. Exato. Não tinha como acontecer aquilo. Então tem uma linha do tempo que também não é exatamente uma coisa muito perfeita. Mas acho que a ideia central é um pouco essa, né? Uma pessoa que ela é dominada pelo pai primeiro, numa determinada idade. Isso. Entra aquele médico jovem que de uma certa forma tá ali também. Aí chega o advogado malandro, que aí, né? Então tem uma série de questões, mas que vão mostrando até um determinado momento um abuso em todos os níveis, né? São só as figuras masculinas bem típicas. Bem típicas. Exatamente. É o pai, aí o cara do sexismo benevolente, bonzinho, mas na verdade não é bonzinho, né? Não é bonzinho. Ele quer proteger a pessoa de tudo, deixar ela trancafiada também. E o outro também, eu vou levar para a liberdade, mas a liberdade falta. Não imagina. Era para ter uma escrava sexual, né? Enfim, era uma coisa bem complicado, né? Bem complicado. Por isso que eu não sei, o filme pra mim ele foi bem impactante. Foi impactante. Em alguns momentos eu confesso que eu não tava achando muito agradável de... Dá uma chocada. Não tava achando agradável de assistir.
Fala sobre isso. Tem uns caras dando uma tesourada assim no molho do cara, no cadáver dele. Tem umas partes Não, cara, essas partes eu acho que essas partes, elas, sei lá, são mais são leves. pesadas, mas pra mim, quando entra realmente nesse cruzamento onde você. Que eu acho que é a crítica que o filme traz, né? Mas aquela coisa do abuso da Sim. criança e tal. E aí isso traz muito pra nossa discussão aqui, então. No que eu pego e olho que então, ela tem um corpo de adulto, mas quando tem aquela. Tem o advogado que chega e tem relação sexual com ela, por exemplo, Sim. não é o corpo que está em jogo. Pois É a exatamente. capacidade dela de julgar se quer, de julgar se é certo ou errado, e ela é uma criança ainda. Então aí que tá errado, né? É aí que eu acho que essa nossa discussão sobre identidade moral pesa mais quem a gente é do ponto de vista da consciência moral e do nosso desenvolvimento do que o corpo físico, né? Sim. Eu acho que esse é o grande ponto do filme, né? O corpo físico, ele já é adulto Já é. na largada, Exato. mas ele pouco importa se eu tenho uma criança que, por exemplo, no começo ela não, sabe, não anda, ela não fala, ela não, né, seja um corpo adulto, mas que tá deslocado O Jung traz uma questão interessante. Quando era da clínica, existiam casos de crianças, teve até uma mãe que trouxe uma filha, que era a questão que ela, sem querer, descobre o prazer na estimulação das regiões sexuais dela. Uhum. E é uma cena que tem no filme, né? Que ela descobre e fala, Sim. "Oh, que legal." Aí Sim. chega uma criada lá da casa do cara, e o cara fala, né? Não, mexe aqui, e ela fala com isso. Tá? Uhum. Existe essa ideia que não se fala muito hoje em dia, mas existe uma sexualidade, mas é uma descoberta do corpo na infância, Sim. que é o começo do comportamento ainda social. Fala assim, não, olha, cuidado com isso. É um começo de umas regras sociais também, Sim. esse ponto da sexualidade. Exato. E é como se ela no corpo adulto, ela pulasse isso. Exato, ela pula toda. Cai direto na boca do lobo. Né? Exatamente. O mundo de abusadores. E aí é abuso. Diretamente é abuso. É o abuso, que é o que a gente vê das histórias de pedofilia, né? Exatamente. Muitas vezes acontece dentro de casa, inclusive. Né? Geralmente é verdade. A maioria é o padrasto, é o pai, o tio, um amigo, um vizinho, enfim. E aí que chega a revolução depois que o cara, ela depois entende uma forma ela não se abala com isso, né? Ela simplesmente, acho que pela frieza também da relação com o pai, ela acaba descartando o cara também, né? Sim. Que é uma reviravolta. Sim. Que aí ela consegue vencer todos os abusos. De alguma forma, ela consegue superar a partir do desenvolvimento dela. Sim, né? sim. Interessante. E dá uma guinada, né? E dá uma guinada. E a pergunta é, ela era o bebê ainda, a algum ponto? Ela muda, ela é a mulher ou ela é uma nova pessoa? Eu acho que é uma pessoa em desenvolvimento. E diferente. E diferente. Que ela fala que ela uma hora coloca, né, que não é mais aquela mulher de antes, Isso. o nome dela é Bella. E sobrenome? Baxter. Bella Baxter. Baxter, que é filho. Eu acho que esse filme é interessante, que traz essa linha de filmes e livros. Tem até um brasileiro no filme que seria uma comédia do cara que troca de mente a esposa. E sempre a reflexão da identidade e de como isso é construída na relação com o meio. Né? Eu acho que esse filme só traz um nível diferente, que é sobre as questões da sexualidade e da mulher. Né? Que acho que é um tapa na cara da sociedade. Parabéns, Young. Eu gostei. É chocante, mas eu gostei. É chocante. É necessário, inclusive, eu acho. Muito bom, Gabriel. Chegamos aí a mais um episódio concluído com sucesso. Muito bom. Muito bom. Hoje, então, a gente fechou com essa discussão sobre identidade moral, o que nos define, em boa parte, é a identidade moral. Não que memória não seja importante, ela também é uma parte importante, mas quando a gente pega na conceituação que cada um tem, a maioria das pessoas valoriza a sua identidade moral e valoriza do outro, o que mostra o quanto isso é importante para senso de coletividade, né? Coletividade. E se estiver pensando em mudar, lembre sempre de manter pelo menos um padrão com os amigos, né? Você pode até mudar suas memórias, pode até botar um silicone, mas se você se mantém ainda, né? Foi aquela conversa no começo. Porque é isso, no final das contas, Você é com os outros. E só uma pergunta, Paulo Bosch, você me perguntou várias vezes ao longo do episódio, mas o que você acha do navio do Teseu? O navio do Teseu? É o mesmo navio ainda? Pra mim? Sim, pra você. Não. Não é o mesmo navio? Pra mim, não. Na primeira peça que mudou já não é o mesmo? Na primeira ainda não.
Qual peça que ele muda que não é mais ou menos? Então, Então deixa aí, quando ele cruzar 90% de peça. Olha, no começo ele ainda para mim vai sendo o mesmo. Ah, trocou isso aqui, trocou um remo, trocou um pedaço da vela e tal, tal, tal. Mas vai chegar uma hora que ele deixa, para mim ele deixa de ser Eu mesmo. objeto e o do carniceiro passa a ser o do Teseu. Isso como um objeto sem atribuir nenhum tipo de valor a ele. Falou, tá, Se a gente beleza. colocar que aquele objeto cruzou os mares sob o comando do Teseu, resolvendo uma série de Aí, problemas pela posso ser jangada, se era barco. ele carrega isso. Mas, ao mesmo tempo, o carniceiro pode falar. Esse barco, ele traz a história do barco do Teseu. Ele é o barco do Teseu. Que é outra coisa também, né? Um objeto, ele carrega uma história do uso, né? Por isso que as pessoas colecionam coisas, né? Imagina uma bola de beisebol que a pessoa pegou num jogo que aconteceu em tal ano. É uma bola de beisebol igual a qualquer outra, mas porque ela vale fortunas, porque tem um significado atrelado a ela. Perfeito. Só então, para terminar, então não é mais o mesmo barco que desceu, não é o mesmo barco do começo da viagem. Não é mais o mesmo barco do começo da viagem. Tá, mas ele é o mesmo barco da semana passada. Eu não sei como estava na semana passada. É isso, tá. Valeu, pessoal. Muito bom, Gabriel. Excelente. Valeu, Paulo Borges. Valeu, até a próxima. Obrigado, gente. Abraço. Até mais.